Uma boa tarde, né? Bom trabalho para quem tá trabalhando. Para quem não tá trabalhando, uma boa tarde. Vou soltar para vocês Isaías 50. Isaías 50. E vou soltar o versículo 4. Vou soltar ele até o versículo 8. Glória a Deus. Bora pra cá? Ó. Começando o versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Ele está dizendo que o quê? Ele está dizendo que ele me deu uma boa palavra para me dizer ao povo que está cansado. Estão cansados de quê? De esperar o Messias. O Messias vem. Então, mas não tarda o Messias vir. Está escrito no livro do Apocalipse que o quê? Que ele não vai tardar mais a vir. Também no livro de Mateus também está escrito que ele não vai mais tardar a ele vir, né? Então, a boa palavra que eu tenho para soltar para vocês é que a gente tem que o quê? Tem que se arrepender e se voltar para ele, porque o Messias está forte. O Messias está voltando. E desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Então, toda de manhã o Senhor me alerta, todo de manhã, todo dia sim, o cedinho ele tá me alertando, né, glória a Deus. Mas por quê? Porque quando ele falou comigo, eu não fui rebelde. Já pensou, o Senhor fala comigo e eu viro as costas para ele, como tem escrito esse versículo? Tem pessoas que fazem isso, que está escrito no versículo. Quando o Senhor fala, ele estampa os ouvidos. Quando o Senhor fala, ele vira as costas para o Senhor. Nas Santas Escrituras, Deus fala com a gente. Muitas pessoas, o quê? Viram as costas para ele. Ó. Daqui a pouco eu saio daqui para mostrar para vocês como é que as pessoas não escutam ele. Porque se está escrito, leu. Não tá vendo que ele deixou escrito? É pra gente cumprir. Ó, presta atenção no versículo que eu vou ler, ó. O Senhor me abriu os ouvidos e não fui rebelde. Vou mostrar a vocês que são filhos rebeldes. Vocês vão ver que estão cheia a casa do Senhor dessas pessoas, entendeu? Porque o inimigo, ele entrou na casa do Senhor no tempo evangélico. Ele tá fazendo cirandinha com as ovelhas do Senhor. E o Senhor quê? O Senhor quer que os pastores, né? Os sacerdotes, né? Os companheiros do Senhor. Ele quer o quê? Que vocês tenham atitude. Tenham atitude. Porque essas ovelhas, se elas forem para o abismo, a culpa não vai ser tão delas, é delas. Mas mais de quê? Porque os pastores que estão responsáveis por elas, o quê? Não falou. Não alertou nas Santas Escrituras. Deus nos pede, pelo que eu entendo nas Santas Escrituras, Deus não precisa. Olha, eu estava assistindo um vídeo hoje que a mulher, para poder saber sobre vaidade, ela precisou que o Senhor levasse ela no abismo. Eu não preciso disso, não. Se nas Santas Escrituras está dizendo que tem um inferno, e tem um inferno e um lago de fogo, as pessoas vão para lá por causar escândalo, o que que causa escândalo na palavra de Deus? As coisas que eu passo para você. Essas coisas causam escândalo o evangelho, pro nome do Senhor. Quando as pessoas fazem isso, colocam o nome de Deus de Israel lá embaixo, entendeu? E o inimigo fica salteando de alegria. Por quê? Porque o nome do Senhor está sendo pisado. Está sendo o quê? Né? Glória a Deus. Ó, não me retirei para trás. Quando Deus falou comigo, eu não fui rebelde não, de maneira nenhuma. Eu disse assim, sim, Senhor, eis-me aqui. É para mim deixar as coisas do mundo? Vou deixar. Senhor, é para mim levar o teu ídolo? Vou levar. Senhor, o que é que tu queres mais de mim? Eu tô aqui para fazer, entendeu? A gente é o que? Não se afasta para trás quando ele pede algo pra gente, entendeu? Isso aqui que Deus chamou a muitas pessoas. Deus não me chamou só não. Deus chamou a mim, chama muitas pessoas. E muitas pessoas o que? Fica rebelde.
não quer escutar o que está escrito. Bora um versículo para me explicar a vocês. Esse que eu li para vocês, ó. Ó, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Bora ver o que é rebeldia? Tá escrito, as Santas Escrituras. Não vou falar sobre rebeldia, não. Vou falar sobre o quê? Sobre algo que vocês vão entender o que é rebeldia, ó. Pera aí. Bora conhecer o que é rebeldia? Eu vou ler o versículo novamente, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Eu li só a primeira frase do versículo. Agora, bora ver o que é rebeldia? Vou lhe mostrar agora o que é rebeldia, ó. Não haverá traje de homem na mulher. Se eu me trajar, se eu me vestir de calça, a mesma coisa que eu me veste, se eu me vestir, eu tô sendo uma pessoa rebelde. Porque aqui nas Santas Escrituras ele diz que não é pra me fazer. Se eu fizer, eu tô sendo uma filha rebelde, entendeu? E nem vestirá o homem traje de mulher. Qualquer um que fazer isso tá sendo rebelde. Tô mostrando que aqui é rebeldia, né? Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Você está vendo? A pessoa que faz isso, ainda além de ser rebelde, ainda tá o quê? É abominação contra o Senhor, o nosso Deus, entendeu? Mostrei algo pra vocês. Vou repetir esse versículo e vou para outro canto a mostrar a vocês o que é rebeldia novamente, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me tirei para trás. Bora ver? Vou para outro canto falar com vocês. Aqui, vou nesse versículo aqui, ó. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. O Senhor abriu a boca e disse que se eu confiar na vaidade, o que eu vou herdar a vaidade. Aí, se eu não escutar ele, eu tô sendo o quê? Um filho rebelde, ainda vou herdar a vaidade, né? Vou para outro canto explicar mais algo para vocês, o que é vaidade. Vou agora para onde? O mesmo livro. Bora lá? Ó. Glória a Deus. Eu vim fazer o vídeo, né? Só que antes eu tava me consagrando ao Senhor, né? E o inimigo. Vocês viram o que foi que o inimigo fez aí? É quando a gente tá dando lugar a Deus, quando a gente tá assim, fazendo tudinho pelas coisas do nosso Pai, do nosso Deus. Então, o inimigo tem raiva. O inimigo se levanta de qualquer jeito, de qualquer forma. O negócio ele quer atrapalhar. Mas ele não atrapalha não. Você está vendo aí? O inimigo não atrapalha não, entendeu? Ó, vou repetir o versículo para vocês ver o que é filhos rebeldes e para vocês ver o que a pessoa se retira para trás, ó. Diz ainda mais o Senhor. É 3, é Isaías 3 e o versículo, Meire, o versículo 16, ó. Diz ainda mais o Senhor, portanto... não, eu vou soltar esse versículo, tá bom? Não, eu vou soltar ele mesmo, ó. Portanto, ó filhas de Sião, as filhas de Sião são teimosas. As filhas de Sião, que são as filhas do Deus de Israel, elas são desobedientes. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Tem as filhas de Israel, que tem as filhas do Senhor de Sião, que elas são rebeldes. Deus fala, elas não, entendeu? Se exalta andando com o pescoço erguido, lançando os olhares imprudente. E quando caminhando efetuadamente, fazendo talita com seus pés. Você está vendo? Bora ver o que é olhares imprudentes, que o Senhor diz que as pessoas são rebeldes contra ele. Vou lá para o quê? Para o livro de...
Pronto. Aqui o Senhor está falando sobre o quê? Sobre os olhares imprudentes. Vamos bora ver, ó. Pois Jeu veio a Jereu, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Ela olhou pela janela, mas foi para o que? Para Jeu, que é o profeta do Senhor. Você está vendo que quando ela ouviu que o profeta ia lá. Ela correu, foi pintar os olhos, enfeitou a cabeça, né? Então, e foi comparecer para olhar para ele da janela, né? Para você ver o que é olhares imprudentes, ó. E andam com o pescoço erguido, lançando olhares imprudentes. Você está vendo o olhar de Jezabel? Ela foi lá, se pintou enfeitou a cabeça, né? Então, e olhou, olhares imprudentes, entendeu? A palavra do Senhor entrega para vocês conforme Ele está querendo. Não faço conforme a minha vontade, não. De maneira, de jeito nenhum, ó. E, deixa eu ver, e quando andam caminhando efetuadamente, talita com os seus pés. Isso aqui tá falando sobre o quê? Sobre o salto alto. É Isaías 3. Portanto, ó filhas de Sião, portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. É o que o Senhor vai fazer agora, no arrebatamento, né? Naquele dia, o que? No dia do arrebatamento. Bora ver mais o que são filhos desobedientes, filhos rebeldes para com Deus, ó. Naquele dia, por que o Senhor vai tirar essas coisas de cima dessas pessoas? Porque não é do acordo dele. E as pessoas teimaram, ele pega e vai tirar, entendeu? Porque o nosso Deus é um Deus assim bem, né? Então, bem rigoroso. Mas eu amo o jeito dele, né? Ó. Naquele dia tirará o Senhor os adornos dos pés. Você está vendo? Essas pessoas estão na casa do Senhor de salto alto. Entendeu? E quando elas caminham, elas fazem como está escrito, como ele mesmo falou. Quando ela caminha, faz um talita com seus pés. É troco, né? Então. Mas o que eu posso fazer? Eu só estou lendo a palavra de Deus, entendeu? Não vão querer me bater porque eu estou lendo a palavra de Deus do jeito que é pra ser. É o que? É Isaías 50. Isaías 50 o quê? Isaías 50. E o versículo 5. O Senhor, Jeová, me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Estou falando para vocês, os filhos rebeldes, que não escutam o que está escrito nas Santas Escrituras, que Deus deixou para nós o que? Acolher, para nós botar em prática. Cujas pessoas o que? Os crentes. O templo evangélico está pisando em cima. Está pisando em cima. Bora ver como está pisando em cima? Ó. Naquele dia tirará o Senhor. Quem que vai tirar de vocês? É o Senhor, Deus de Israel. Os adornos dos pés. Os saltos ele vai tirar. As toucas e os adornos em forma de lua. Aquelas pinturas que parecem uma lua no rosto das irmãs. É isso aí que ele tá dizendo que ele vai tirar de cima de vocês. Entendeu? Continuando, vou parar não. Os pendentes, as manilhas e os véus e os vestidos resplandecentes. Você está vendo? Continuando. Os diadema, os enfeites dos braços, os véus e as caixinhas de perfume e os brincos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os charles e as bolsas. Tudo isso o Senhor vai tirar. O Senhor está dizendo que vai tirar brinco, pulseira, tudo o Senhor está dizendo que vai tirar. Perfume, tudo aí está dizendo que vai tirar, entendeu? Ó, ainda vai tirar até o que? A roupa que elas estão vestidas de vestido resplandecente. Nas Santas Escrituras diz que não é para se vestir assim. E elas estão, e o Senhor vai tirar delas. Porque quem manda é o Senhor, entendeu? E Ele vai tirar delas. Tá aqui o nome dele, ó. Portanto, o Senhor
Naquele dia tirará o Senhor os adornos dos pés, os saltos altos. Ele vai tirar. Então, para vocês verem, né? O que é a desobediência, o que é a teimosia, né? Vou mostrar pra vocês como é que se deve se vestir depois que eu sair daqui. Deixa eu mostrar logo, né? Eu não tô falando sobre as vestes, agora eu vou mostrar as vestes que ele quer que a gente use. Ó, tá nas Santas Escrituras, sempre solto pra vocês. E o que era pra fazer? Os pastores, tá certo, os pastores, tá certo, não pode, não quer, não dá, não sente bem pra fazer, né? Mas as esposas dos pastores dá pra fazer, entendeu? Como eu tô fazendo. Cristo não mandou eu exaltar? Então, as esposas dos pastores também, elas fazendo conforme a vontade de Deus, elas podem também exaltar a casa do Senhor, entendeu? Que sobre o esposo dela tá o Senhor, do Deus de Israel. E sobre o quê? E ela também tem direito de o quê? Chamar a atenção das irmãs dentro da casa do Senhor, para que essas rosas não cheguem para outro canto, entendeu? Bora lá, ó. Só nas Santas Escrituras, não é falando de boca não, só nas Santas Escrituras, se elas quiserem dar ouvido, tá com Deus. Se elas não quiserem dar ouvido, também vai ser com ele, né? Como eu li aquele versículo lá pra você, que o Senhor vai tirar o quê? Os adornos e os vestidos. Vai tirar os vestidos luxuosos e vai tirar o quê? Os adornos dos pés, são os saltos altos que estão dentro da casa do Senhor. E o Senhor vai tirar o quê? Os brincos. O Senhor vai tirar o que mais? Os brincos, o que mais? As pulseiras. Tudo que não convém à vontade dele, ele vai tirar agora no dia do arrebatamento, né? Fora os que já estão lá, que já foi tirado, né? Então, ó, quem que do mesmo modo as mulheres se atraem em traje honesto, com pudor e com modesta, não com tranças ou com ouro. Por isso que ele diz que vai tirar as joias. Tem outro versículo que diz que ele vai tirar a joia, ó. Com pudor e modesta, não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Se vestir de coisas preciosas, ele vai tirar. Ele não vai deixar. Ainda vai o quê? Colocar pano de saco. É o que está escrito lá no livro, que esse profeta, o Senhor sempre falava dele no Novo Testamento, entendeu? Por que vocês não creram? E eu só tô saltando ele, entendeu? Ó, pra corrigir a casa do Senhor, né? Ó, que é a casa do meu esposo, né? Ó. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A gente que canta para Deus, a gente ora, a gente louva a Deus, a gente gosta de fazer as coisas para Ele, mas pra gente fazer as coisas para Ele, a gente tem que andar do jeito que tá escrito. É o que ele tá dizendo. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Eu tô servindo a Deus, eu tô cantando, eu tô cultuando a Deus, então eu tô servindo a Ele, mas eu tenho que estar o quê? Conforme tá escrito nas Santas Escrituras, entendeu? Ó, o versículo para vocês verem como Deus fala com a gente, ó. Versículo 15. Mas é o que, Pai Rosa do Senhor? Para os pastores só o quê? Porque os pastores o quê? Exalte a casa do Senhor. Exalta mesmo, exalta, entendeu? Ó, salvar-se-á, porém, dando a luz a filhos, se permanecer com modesta. Olha o que foi que o versículo lá diz para vocês, o versículo 9. Versículo 9. Continuando, com modesta, e na fé, e no amor, e na santificação. Fé, amor, santificação. Entendeu? Isso vai o que? Nos levar porque nós passamos pela porta do céu. Se não, passa não, viu? Ó, agora eu vou ler o que é que o Senhor mandou fazer, ó. Persiste em ler, exaltar e ensinar, até que eu vá. O Espírito Santo que pediu. Manda estas coisas e ensina-as. Estou ensinando. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Versículo 5.
Porque eu tô em Timóteo. Agora eu tô em Timóteo o quê? 4. Li o versículo o quê? 13, o 11, o 9, tô lendo o 5 agora. Porque esta palavra, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Só pela palavra nós se santifica. Se nós não ler a palavra de Deus, nós não vamos se santificar nunca, entendeu? Porque ele nos ensina do jeito que a gente deve se comportar com pudor, com modéstia. Deus nos ensina do jeito que nós devemos se vestir para agradar a ele. Deus nos ensina as coisas que a gente não pode ter em cima da gente, que ele disse que vai tirar. Não precisa ele tirar com o rato. Não precisa o quê? Chegar no dia do arrebatamento, ele vir tirar de cima de mim. Eu mesmo faço questão de tirar de cima de mim toda a porcaria que o inimigo me ofereceu. Eu rebolo tudo pra ele em drobo, entendeu? Por isso que eu tô pregando a palavra de Deus. Não é do inimigo, porque ele leva as tralhas dele. Porque comigo só tem que estar as coisas do Espírito Santo. Não é do inimigo, ele não quer me tirar da presença de Deus. Pois ele e as coisas dele pra bem longe, entendeu? Porque aqui só tem canto do Espírito Santo, né? E principalmente das coisinhas dele, né? Que são maravilhosas. Nós devemos o quê? Eu já terminei aqui, agora eu vou pra lá novamente, que eu falei pra vocês como é que Deus se agrada do jeito que a gente se veste, né? Então, não precisa dúvida, não precisa questionar, entendeu? Deixa eu ler pra vocês, ó. A gente tem que dar ouvido, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e não fui rebelde. Você está vendo? Quando ele fala, filha, tira isso de cima de mim, que isso não me pertence, isso pertence ao inimigo. O que é um filho obediente? Sim, pai, certo. Pega inimigo, pega todas as tuas tralhas e vai-te, entendeu? Tá certo. Aí é um filho que é obediente, que ouve a voz do pai. Agora um filho que se tira para trás, aí é um filho rebelde, entendeu? E arca com as consequências, que é justamente o que eu vou ler para vocês, ó. Olha o que é um filho rebelde, bora ver, ó. Os diadema, os enfeites dos braços, os véus e as caixinhas de perfume e os brincos. Tá escrito nessas escrituras, é vocês lerem na Bíblia. Ó, os anéis e as joias, tudo isso o Senhor vai tirar. Não precisa ele tirar, eu mesmo tiro e rebolo, entendeu? Pega, inimigo, não é teu? Vai-te, tu e as tuas coisas, que quer impedir o quê? Os santos de ganhar o reino do céu, entendeu? Pertencem, e os pendentes do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os charles e as bolsas. É um inimigo que tá colocando coisas para o quê? Para as pessoas perderem a salvação da sua alma. Entrega tudo a ele, devolve. Pega, inimigo, é teu, não é do meu Senhor e nem tampouco é meu, entendeu? Porque quando eu vim, eu não vim com nada. E quando eu vou voltar pra lá sem nada, entendeu? É assim que a gente deve ser, né? Os espelhos, os linhos finos, os tombantes e os véus. Agora, olha a recompensa dessas pessoas que desobedeceram o Senhor, que elas estão fazendo o quê? Essas coisas que não é... Deus, aqui em Isaías 3, o Senhor está falando que essas pessoas que estiverem fazendo isso, usando isso, ele vai tirar de cima de vocês tudo isso que tá aqui. Ele vai tirar. Ele vai tirar e olha o que ele vai colocar. Será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Continuando. Por cinto, uma corda. Eu já parei para pensar nessa pequena frase. No lugar das irmãs estar com cinto na igreja, nos vestidos, elas vão estar com uma corda. Em lugar de penteado dos cabelos, calvície. Por que vocês vão ser queimadas? Por que aqueles que estão dizendo Senhor, Senhor não entrarão no reino do céu? Por quê? Porque não obedece a palavra de Deus. Por que não vai ter cabelo? Porque tá no fogo sendo queimado. A pessoa sendo queimada no fogo não fica cabelo na cabeça, entendeu? Em lugar de vestido luxuoso, pano de saco. Por isso que o Senhor disse que vai tirar o quê? Os vestidos luxuosos. Vai tirar os vestidos luxuosos e vai vestir o quê? Pano de saco. Por isso que aquele versículo ali pra vocês, entendeu? Panos de saco e queimadura em lugar de formosura. O lugar que a pessoa tá com o corpo bem bonito, maravilhoso, né? Vai estar cheio de queimadura. Por quê? Porque o fogo direto queimando.
Como é que pode ficar cabelo na cabeça? Não fica, porque o fogo é direto queimando. A Santa Escritura diz que o fogo nunca se apaga, entendeu? Por isso que eu leio abertamente com vocês. Eu leio, digo, olha, tem que ter arrependimento, tem que haver transformação de vida. Se vocês não mudarem, se vocês não se transformarem, o Senhor vai vir, o Senhor vai vir e vai o que? Retirar. O Senhor vai retirar todos os que causam escândalo. O Senhor vai tirar todos os que causam escândalo. Deixa eu tirar daqui. O Senhor vai retirar todos os que causam escândalo. Glória a Deus. O Senhor vai tirar todos os que causam escândalo no dia do arrebatamento. Fora os que já foram. Que causa escândalo, não tá fazendo conforme a vontade dele, ele já tirou. Ela tá pagando um preço. E muitas pessoas, o quê? Dá tempo, pastores, dá tempo, pastores, pastora, dá tempo de vocês advertir essas ovelhas para que vocês não paguem um preço também por causa dessas ovelhas. Por quê? Porque não falou a palavra de Deus, entendeu? Ó. Agora, no dia do arrebatamento, olha o que, é que vai acontecer com essas ovelhas que vocês estão guiando. É mesmo medo? É sim. Por quê? Porque vocês dá para vocês se examinar nas Santas Escrituras. O Senhor disse, João 5. Examinar as Escrituras. E o versículo, João 5 e o versículo 39. O Senhor diz no livro de João, examinar as Escrituras, porque vós cuidaste vou repetir de novo o versículo. O Senhor diz, examinai, no livro de João, o Senhor diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Se vocês não examinam as Santas Escrituras, vocês estão correndo um grande risco. Vocês dizendo, eu tô dentro da casa de Deus, eu tô salva. Tá não. Vocês só se salvam se vocês examinarem as Santas Escrituras e mais. Não adianta só vocês conhecerem, não. Se vocês conhecerem e vocês não botar em prática, nada vai te servir. Nem todos que estão na casa do Senhor que diz Senhor, Senhor, entraram no reino do céu. Somente aquele que cumpre as Santas Escrituras. Está escrito, é para cumprir? Ele vai passar na porta do céu, na porta estreita, entendeu? Mas esses que estão conforme a vontade do inimigo, não entra na porta do céu, não. Vai ser barrada pelo Messias, entendeu? O Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Mandará o Filho do Homem. Isso aqui é no dia do arrebatamento. Mandará o Filho do Homem. É Mateus. Mateus o quê? Mateus 13. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino todos os que causam escândalo. Sabe o que é causar escândalo? Tá de batom, tá de maquiagem, tá com a sobrancelha feita, tá com os cabelos tirados, tá com os cabelos pintados. Tudo isso causa escândalo. Tá de salto alto, tá de saia lascada. Tudo isso causa escândalo. Não tá de acordo com a vontade de Deus. Tá de acordo com a vontade de Deus, se comportar com modéstia dentro da casa dele. Porque Deus é santo, Deus exige respeito dentro da casa dele e fora também, para não causar escândalo. Entendeu? A mensagem do Senhor tem que ser entregue, né? Mandará o Filho do Homem. Aí vocês já sabem que é o quê? Aqui eu já tirei só o versículo da Bíblia e botei pra cá, entendeu? Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e colherão do seu reino todos os que causam escândalo e cometem iniquidade. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, versículo 41 e 42. Essa vocês procuram na Bíblia de vocês. Cometeu iniquidade, vai arcar com preço, vai arcar, porque Deus não resiste iniquidade não. Bora ver no versículo? Vou passar pro versículo, outro versículo para vocês, encerrei aqui para você. Agora eu vou passar para outro versículo falando que Deus não suporta de maneira, é no mesmo, é em Isaías mesmo, o Senhor fala com vocês, em Isaías, bora cá, Isaías, Preste atenção como é que o povo está se comportando na presença perante a face do Senhor. Preste atenção como é que eles estão se comportando. Quando vieste comparecer perante a mim, quem requerereu isso de vossas mãos? O louvor, a adoração. Deus está dizendo que não está querendo isso. Por causa de quê, Meire, que Deus não está aceitando? Por causa das iniquidades. Porque não deixa. Continuando. Que vieste a pisar os meus atos. Por que vocês estão pisando em cima das Santas Escrituras? Lá tem dizendo que não pode usar brinco, vocês estão usando. Lá está dizendo que vocês não podem tá igual a Jezabel. Vocês estão fazendo isso, estão comparecendo perante a face dele, rosto a rosto. Entendeu?
fazendo o que? Pouco caso do nome dele. Não já abaixo, o nome dele já tá tão... Então, o nome dele tá o que? Lá embaixo. E o que? O nome de Deus tá em cima, só com a boca, mas as atitudes do ser humano estão pisando. Entendeu? Estão pisando, entendeu? Não continuei a trazer a oferta vã. Continuando. O incenso é para mim abominação. O incenso são os nossos cânticos, os nossos louvores, as nossas adorações, as nossas orações. Mas eu vou ler para vocês, para que vocês compreendam. E também as luas novas, os sábados e as convocações das congregações. Quando se ajunta 1, 2, 3, 4 congregação, as congregações, né? Os cultos das senhoras, pronto. Aí se ajunta a igreja não sei de onde, igreja não sei de onde, se ajunta tudinho, as convocações das igrejas, entendeu? Aí a Bíblia fala de tudo, não tem pra onde as pessoas errar não. Só se mesmo quiserem viver no erro, né? Não, pois... não posso suportar a iniquidade. Deus não suporta a iniquidade. Deus não suporta a iniquidade. Deus não suporta a iniquidade, ó. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene, nem mesmo um culto. Um culto ele não pode suportar se tiver com pecado, com iniquidade. Você está vendo como Deus é santo? Tá vendo como Deus é justo? E para nós ser ouvido, olha o que ele vai pedir. Eu vou continuar, ó. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Você está vendo? Os cultos, as reuniões, ele odeia. Por causa de quê? Por causa da iniquidade, entendeu? Não deixa de lado, entendeu? Já a mim são pesadas e estou cansado de as suportar. Então, Deus estava suportando, mas agora no dia do arrebatamento ele diz assim, basta. No dia do arrebatamento ele vai dizer assim, basta, não quero mais, basta. Entendeu? Porque o que adianta as pessoas... Ah, na Bíblia tá dizendo que não pode, a pessoa vai e ainda sobe lá no altar dele. Ele não suporta mais isso, por isso que ele vai vir buscar o povo dele na face da terra. Lá vai... Não, deixa eu continuar aqui, ó. Pra vocês verem como as orações da gente é interrompida por causa de iniquidade, por causa de desobediência. Filhos rebeldes, ó. Ah, irmã, ora por mim. Por que Deus não tá ouvindo as tuas orações? Eu tenho... Não preciso de celular pra me falar com meu Deus, não. Ele chega na minha frente assim, rosto a rosto. E eu começo a falar com ele. Se eu tiver o quê? Se eu não tiver com nada que me impeça da presença dele vir a mim, entendeu? Ó. Por isso, quando estiveres as vossas mãos, esconderei de... Ó, eu repeti, ó. Por isso, quando estenderes as vossas mãos, orando, cantando, com as mãos postas para o alto, né? Ele não vai olhar mais não, preste atenção no versículo, ó. Escondo de vós os meus olhos, ainda que multiplique as vossas orações. Pode multiplicar as orações. Deus está dizendo que vai esconder os olhos dele da face da gente, entendeu? Não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Tá vendo aí? Olha o que o Senhor vai dizer, ó. Lavai vós, purificai vós, tirai a maldade de vossos atos e de diante dos meus olhos. Deus é santo, Deus não aceita isso, entendeu? Cessai de fazer o mal. O Senhor tá pedindo, cessai, parai de fazer o mal, entendeu? Isso é o quê? É maldade, entendeu? É mais do que maldade, né? Por quê? Por que estão pisando por cima dos atos dele? Porque tá escrito que não é para fazer. São os filhos que filhos rebeldes. O Senhor falou comigo, eu escutei, sim, Senhor, certo. E comecei a obedecer a ele, entendeu? O Senhor fala com o quê? Com muitas pessoas, as pessoas, não. Vou dar um exemplo do que está escrito nas duas escrituras. O Senhor disse que não é para a mulher se trajar com roupa de homem. Se eu chegar e me vestir com roupa de homem, eu estou sendo uma pessoa que é rebelde perante a Deus. Não, Senhor, não. Está escrito na tua palavra, mas eu não vou cumprir. Eu vou fazer do jeito que eu quero, entendeu? Vou dar outro exemplo de mim. Não vou tocar em ninguém, não, porque não é o meu interesse tocar em ninguém, não. É tocar o quê? Só no pecado de que a gente comete perante ao Senhor. Pronto. Eu vou comparecer perante o Senhor, como está escrito nesse versículo que eu acabei de ler para vocês. E vou comparecer perante a Ele, vou levantar a mão para adorar Ele.
do jeito que a Jezabel apareceu pro profeta. Do mesmo jeito, com os olhos pintados do mesmo jeito. O que é que o Senhor vai dizer? O Senhor não vai aceitar as minhas orações, mesmo que eu multiplique. Ele vai, é o que? A alma dele as odeia e ele não pode mais suportar a iniquidade, entendeu? Ele tá cansado, entendeu? Vou repetir outro versículo pra você. Repetir não, vou falar outro versículo. É Zacarias o quê? Zacarias 2. Zacarias 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu, primeiro, o Senhor disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se eu estiver caminhando com o Senhor, então, eu tô debaixo de quê? Tô debaixo da obediência, tô debaixo dos querer dEle, entendeu? Ele manda, eu só obedeço. Se observares as minhas ordenanças. Aqui a Bíblia é cheia de quê? De mandamento e ordenança. Cujas pessoas fazem questão de pisar. Faz questão. O Senhor, aqui é um mandamento que o Senhor diz que a gente tem que amar uns aos outros. Quando eu peguei, que é um mandamento que Cristo deixou, eu fiquei horrorizada. Porque tem muitos templos que não fazem isso, entendeu? E é o que? É um mandamento. E aqui é o que? Aqui tá falando as ordenanças dele, não tá nem falando ainda em mandamento, entendeu? Mas outras partes da Santa Escritura diz que é o que? Um mandamento, entendeu? Também tu julgarás a minha casa, também guardará os meus atos. Vocês viram que naquele versículo ali para vocês, as pessoas estavam pisando em cima dos atos dele. E ele estava o quê? Ele pediu para não fazer mais isso, porque ele não estava conseguindo suportar a iniquidade, entendeu? Também guardará os meus atos e te darei livre acesso aos que estão aqui. Nós só tem livre acesso para passar nas portas do céu se nós cumprir tudo que está escrito, se nós não pisar por cima de nada. Se nós o que? Aprender a ser obediente às Santas Escrituras, ser obediente ao Deus de Israel, né? Pronto, eu já encerrei, agora eu vou encerrar esse vídeo para vocês, vou soltar para vocês. E não confiei, pois, na vaidade. Ó, vou soltar esse versículo. É Jó 15, e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Então, a pessoa tá se confiando na vaidade, acha que isso aí, não, isso não tem nada a ver. O Senhor não vai me deixar de me querer por causa da minha vaidade. Vai sim. Ele tá dizendo esse versículo, se vocês continuarem desse jeito, ele não vai querer, ele não suporta a iniquidade, ele não suporta as pessoas fazerem isso, entendeu? Encerrei pra vocês, né? Vou fazer outro vídeo pra mim soltar os sonhos pra vocês em outro vídeo, tá bom? Mas eu vou soltar um sonho bem pequenininho pra vocês. Todos os vídeos meus eu falei que eu ia soltar sonho e eu vou soltar. Tô me lembrando qual que eu vou soltar. Vou soltar o que? Do sacrifício do Senhor. Cujas pessoas o que estão pisando por cima do sacrifício do Senhor. Por que mesmo tu tá dizendo isso? Porque o Senhor tá às portas, o Senhor está voltando e as pessoas o que estão com negligência dentro da casa dele, estão falhando com ele. Por quê? Porque essas ovelhas o Senhor quer levar. O máximo de ovelhas, só não aquelas que não querem mesmo. Não, eu não vou aceitar e pronto. Aí sim. Mas aquelas que der para os pastores exaltar, colocar elas no lugar certo onde elas devem andar. Então, o Senhor leva elas. Se o Senhor não levar, não é por culpa dos pastores, é por culpa de quê? Delas mesmas, entendeu? Por isso que nas Santas Escrituras diz, se a gente advertir, as Santas Escrituras diz, se a gente advertir, a gente não paga o preço, mas se a gente não advertir, as nossas mãos estão sujas do sangue dessas pessoas. Entendeu? E é o que a nossa alma vai sofrer por causa disso, né? A Santa Escritura fala dos açoites. Agora eu não sei em qual é o livro. Eu não sei se é em Mateus. Ainda vou procurar para soltar, para fazer outro vídeo para vocês falando desses açoites. É uma parábola grande, mas eu vou soltar ela todinha para vocês. As pessoas que estão com falha perante o Senhor tá dizendo que vai dar o quê? Um grande açoite, entendeu? Quem falha pouco vai levar poucos açoites, mas não deixa de levar, né? Então, porque o Senhor é um Deus santo, entendeu? Um Deus justo.
Não é porque você errou que você não vai arcar com as consequências, entendeu? Até os que até os que não sabiam, ainda vão levar açoite, porque eu li isso já. Eu li, eu fiquei admirada, eu fiquei preocupada, foi comigo, entendeu? Por isso que eu não peço mais autorização, eu chego, faço a minha parte, acabou essa conversa. Pode gostar, pode não gostar. Eu vou levar açoite, eu vou ser enviada pro abismo, porque eu não posso falar a palavra de Deus do jeito que deve ser? Por causa que o povo me impede? Não, de maneira nenhuma. Abrirei a minha boca. Se quiser ficar perto de mim, fica. Se não quiser se retirar, pode se retirar. A palavra do Senhor vai ser entregue. Porque ele não a levantou. Se o Senhor levantou uma pessoa durante o tempo, já perde a vida dele, é porque ele quer algo dessa pessoa. E é o que as pessoas não querem. O povo não quer ouvir a voz do Senhor. O Senhor está alertando. Te conserta, porque eu quero te levar. Te conserta, que eu não quero te deixar na terra. Te conserta, porque se tu ficar, tu não vai resistir ao anticristo. Tu vai se marcar e eu vou te perder para sempre. Te conserta, porque eu não quero que tu passe pela tribulação. Te conserta, que eu não quero que tu vá para outro canto. E as pessoas, não, Senhor, deixa eu do jeito que eu tô. Eu sei que tu é um Deus de misericórdia. Eu sei que tu és um Deus que tu vai ter piedade de mim, tu não vai me deixar com um desse. E as pessoas, o que? Deus é santo, Deus é justo, Deus é o que? Deus é justiça. Não esqueça dessa parte. Deus é justiça. Deus é justiça. Aquelas pessoas que fizeram aquilo com Cristo na cruz do Calvário, elas sofreram. Elas sofreram. Elas sofreram. O discípulo que fez isso com Cristo, que entregou Cristo por 30 moedas, ele pagou um preço muito alto. Vocês estão querendo pagar um preço? Não, mesmo. Pois então, cada um, e ele estava do lado do Senhor, entendeu? E nós também estamos caminhando com ele, lado a lado. Então, o quê? Virando as costas para ele. Nós não estamos vendo porque ele está invisível, né? Quer dizer, nós não podemos ver o mundo invisível. Mas vai chegar o dia que nós vamos poder ver, ó. Entendeu? Pois é o que eu entrego pra vocês. E o sonho nada, né? Ó, deixa eu soltar pra vocês. Eu sonhei. Glória a Deus. Olha, eu vou fazer outro vídeo porque eu vou ter que soltar algo que Cristo me mostrou no céu e eu tô muito preocupada. Tô muito preocupada e eu entendi o que foi que Cristo quis me mostrar no céu e eu vou soltar pra vocês. E eu filmei e eu entendi que Cristo ainda falou nos meus pensamentos. Faz o vídeo, solta o sonho e solta o que eu te mostrei. E eu vou fazer. Quando eu terminar esse vídeo aqui, né, eu vou fazer outro vídeo. Vou soltar o sonho, vou soltar as Santas Escrituras, ainda vou soltar o que ele me mostrou no céu para me alertar vocês. Vocês estão prestes a passar por algo terrível. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E vocês o quê? Vocês têm que se voltar para o Senhor. Será que nós ainda temos muito mais tempo? Será? Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas eu sei que o Senhor está às portas. O Senhor, Ele está às portas para vir buscar o que é a esposa dele e os convidados. Porque é o que está escrito aqui no livro de Mateus. Deixa eu ler para vocês. Muitas pessoas me odeiam porque eu falo assim, né? O Cristo, o Messias, o Deus de Israel vem buscar o que é a esposa dele e vem buscar o que? Os convidados. Bora lá? Deixa eu ler para vocês. Eu acredito e creio em tudo que está escrito nas duas escrituras. Pode ficar com raiva de mim, pode quiser falar o que falar. Eu vou pelo que está escrito. Não está escrito? Deus não me falou? Então pronto. Tem coisa em meu sonho que tem um detalhe que eu ainda não solto para vocês e nem vou soltar, porque não tem precisão disso não. Vocês têm que aprender a crer no que está escrito. Se Deus sempre falou com a gente através de sonho, por que ele ia mudar? Que ele disse que nunca muda. Ele disse que ele é fiel e verdadeiro em todas as palavras dele e eu confio no que ele fala, entendeu? Pode se levantar quem se levantar, preste atenção, ó. Vou falar o quê? Um versículo, 2 versículos, 3 versículos, falando sobre o quê? Sobre as festas nupcial. A festa nupcial são o que? Os convidados. E o que? Ele vem buscar o que? A sua esposa está aqui na face da terra. A esposa do Senhor está na face da terra. E o Cristo está fazendo o quê? Está pegando o quê? O povo dele para levar para o céu, entendeu? Os convidados. Preste atenção que ele vai dizer o rei. O rei é o Senhor, o Deus de Israel. Ó. Começando do versículo 10, ó. E os servos saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os bons como os maus. Isso aqui vai ser no dia do arrebatamento. Deus vai pegar os bons e os maus. Uns para o lado direito, outros para o lado esquerdo. É só vocês entenderem as Santas Escrituras. E eu explico para vocês. Eu explico. Ó. Os bons e os maus. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Você está vendo?
É uma festa nupcial, cheia de convidados, cheia de convidados. Os bons e os maus. Isso aqui vai ser o quê? No dia do arrebatamento. No dia que o Senhor vem buscar o quê? A esposa dele da face da terra. Vem buscar a esposa e vem buscar os convidados, entendeu? Um pastor chegou pra mim e disse assim, o Senhor não vai casar, não. Ele vai casar com todo o povo. Como é que Deus pode casar com um homem que é casado, que tem a sua esposa? Como é que Deus vai casar com uma mulher que já é casada, tem o seu esposo? Não vou longe, não. Tem o quê? O Senhor vai arrebatar o pastor e a pastora. Quando chega lá, o Senhor vai casar com o pastor e com a pastora. Isso não tem, eu não sei como dá. Eu não sei por que as pessoas entendem as Santas Escrituras que uma coisa que não tem nada a ver. Entendeu? Deus não é Deus de confusão, não. Deus é uma coisa não. Deus é o quê? Deus é um Deus de... É que essas coisas dele, às vezes, confunde a cabeça do ser humano. Mas o quê? É só vocês lá Santas Escrituras que vocês vão entender. Eu nunca vi essa parte aqui, não. Por isso que eu até pensava, entendeu? E também tem outras coisas que a Santas Escritura fala bem abertamente, entendeu? Muitas mesmo. Ó, deixa eu continuar. E o rei entrando para ver os convidados. Então, o rei entrou para ver o quê? Os convidados da festa nupcial, ó. E o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando veste nupcial. Algo que eu vou falar para você. Veste a tua veste nupcial, porque o Senhor vai vir te buscar. Cuidado para tu não ficar do lado esquerdo. Cuidado, fica do lado direito. Tu tem que estar o quê? Com as tuas vestes brancas, igual a nuvem do céu. Para quando tu ser gerado da terra, tu tá o quê? Do lado direito. Entendeu? Preste atenção, ó. Eu não tô falando com ninguém, eu tô lendo a Santa Escritura do jeito que é, ó. Ele não vai juntar os bons e os maus, mas ele vai separar, entendeu? E a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia relata sobre isso. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Como é que ele entrou? Porque Deus vai levar o quê? Os bons e os maus. Tanto que causa escândalo como os salvos. Não vai separar um para o lado direito, outro para o lado esquerdo, então. É esse aqui que está detalhando na Santa Escritura. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Ele emordeceu. Muitas pessoas vão ficar com vergonha, porque não estão trajando conforme a vontade de Deus. Para o quê? Para comparecer perante o nosso Senhor, o nosso Salvador. Entendeu? Dirá então o rei aos servos, amarrai o pé e mão, levai e lançai nas trevas exterior, ali haverá pranto e ranger de dente. Um canto desse é bom para as pessoas ir para lá? Não, meira não, pois então, por isso que eu digo a vocês, cuidado. Porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Você está vendo? Muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. Poucos aquelas que vão ficar do lado direito, que estão fazendo a vontade de Deus conforme o querer dele, entendeu? Eu prefiro servir. Eu prefiro só servir. Eu nasci foi para servir. Eu nasci não foi para mim ser o que servido. Eu nasci para servir. Entendeu? Por isso que eu boto assim o meu rosto exposto para todos, entendeu? Por quê? Porque eu sei que eu não serei humilhada. Eu tenho certeza que eu não serei humilhada, porque o Deus de Israel, ele nunca disse uma coisa e voltou para trás. Nunca. Ele sempre cumpre com tudo que ele fala. Todas as coisas que ele promete, ele cumpre. Se ele chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. Eu acredito nele, entendeu? Eu acredito e eu confio nele. Ó, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me tirei para trás. Cristo pediu para mim falar com o povo. Eu não disse assim, não, Senhor, eu não vou não. O povo é rebelde, eu não vou não. Não, eu tô aqui. Vou ter o meu rosto disposto para vocês. Entendeu? Ó, as minhas costas ofereci. Aqui, ó. As minhas costas ofereci aos que me feriam. E a minha face aos que me arrancava os cabelos. Não escondi a minha face dos que me do que me afrontaram e me pisavam aqui.
Jamais escondo a minha face das pessoas que me afrontam, das pessoas que o quê? Deixa eu ler, deixa eu repetir, deixa eu ler. Que me pisam. Eu jamais vou esconder a minha face delas. Muito pelo contrário. Tô aqui mesmo para ser o quê? Se o nosso Senhor foi humilhado, por que eu não serei? Ó. Não escondi a minha face dos que me afrontam. Eu não escondo a minha face dos que me afrontam, não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E me pisam. Me piam, me cuspiam. E me cuspiam. E me cuspiam. Me cuspiam. Porque o Senhor Jeová me ajuda, com certeza. Eu confio nele. Porque o Senhor Jeová me ajuda. Assim não me confundo. Com certeza, jamais sou confundida em nada do que eu falo para vocês. Jamais, e porque o Senhor Jeová me ajuda, assim não me confundo, porque isso pus o meu rosto como uma rocha. Glória a Deus, verdade. Porque sei que não serei não serei envergonhada. Eu sei, jamais eu serei envergonhada. Porque quem está do meu lado é o Deus de Israel. Ele nunca perdeu uma batalha. E eu confio a minha a ele, o Deus de Israel, o Deus que está do meu lado, caminhando até o último dia da minha vida, quando eu sair daqui, né? Então, eu confio a ele toda a minha resistência, né? Porque eu sem ele não sou nada. Mas eu com ele eu posso chegar em algum canto. Sem ele, não. Com ele eu chegarei aonde ele me consentir. Quando ele diz assim, para filho, eu paro na hora, entendeu? Porque ele me manda, o Deus de Israel, ele me manda, entendeu? E tenho o maior orgulho de dizer, o Deus de Israel, o Deus da minha vida, o Deus que eu amo, o Deus de Israel. Nunca, eu aceitei Jesus, eu jamais me envergonho de ter aceitado o sacrifício que um homem maravilhoso fez por mim. O Verbo, o Deus de Israel, entendeu? Povo de Israel, vocês acordem. Seu Messias, o que tá vindo já pela segunda vez, entendeu? Encerrei, agora eu encerrei pra vocês. Eu tô suando aqui, a minha cozinha aqui é um pouquinho quente, um pouquinho nela é quente, mas não tem nenhum problema, a vontade do meu Deus, eu não deixo de fazer por causa de quentura não, né? Qualquer coisa eu vou no banheiro, tomo um banho, me abano, né? Vou pro vento, mas a vontade de Deus eu continuo fazendo, entendeu? Porque ele tá acima de todas as coisas, ele tá acima de todas as minhas vontades, de todos os meus querer. Ele. E uma boa tarde, fui.